estudar a lição 1, o Big Fiat. No correr da lição, há uma explicação. Essa palavra Fiat significa faça, né? Podemos dizer o Big, o grande faça. Tem aquela marca de fósforo, Fiat Lux, que é faça luz. A própria palavra fósforo significa transportador de luz. Até escrevi uma vez um texto que falava que nós devemos ser esse fósforo aí, que transporta a luz. Então, começamos o livro falando sobre o início mesmo, né, da criação, a passagem que inicia, bem conhecida: no princípio criou Deus os céus e a terra. Nós não vamos ler aqui, mas a passagem está bem conhecida aqui em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. A lição não é uma exposição, né, do livro de Gênesis, nem daria para se fazer isso em apenas 13 lições. O livro de Gênesis, além de ser um livro tão comprido, né, é um livro que tem muitas histórias que não daria tempo. Mas o objetivo aqui dessa revista é falar sobre alguns conceitos, umas ênfases, principalmente em relação à grandiosidade de Deus. Desde já a gente pode adiantar aqui, como diz na introdução, que apesar do Gênesis trazer a ideia da criação, uma pergunta que sempre se instala na mente, né, das pessoas: como que o mundo, o universo foi criado, e há até polêmicas, né, em relação a isso. Mas nunca a palavra de Deus tem esse objetivo de nos dar informações, ou seja, de satisfazer a nossa curiosidade. A Bíblia, ela tem como único e objetivo glorificar o nome de Deus, e assim, através de tudo o que Ele é, de tudo o que Ele faz. E não seria diferente em Gênesis. A gente vai ver isso aqui daqui a pouquinho. Então, na introdução, começa aqui dizendo: a história dos credos e confissões cristãos mostra que, ao longo do tempo, o tema da criação tem estado presente no currículo de doutrinas fundamentais do povo de Deus. A despeito dos decorrentes ou dos recorrentes atritos fé e ciência, geração após geração, seguindo o testemunho dos apóstolos, temos olhado e enxergado em Gênesis não apenas um livro que tem muito a nos ensinar sobre a nossa origem, mas, acima de tudo, um livro por meio do qual Deus se revela a nós e que aponta para a glória de Cristo. Então, basicamente foi o que nós falamos há pouco. Tudo que nós estudamos, tudo que nós lemos na palavra de Deus aponta para a glória de Deus. Então, como diz aqui, nesta série de lições, portanto, você percorrerá o livro de Gênesis, aprenderá sobre as suas principais ênfases, terá sua fé fortalecida e será desafiado a louvar a Deus como o soberano Criador e sustentador dos céus e da terra. Então, como diz aqui, que Deus assim nos ajude, nos abençoe, porque nós sabemos que estudar a palavra de Deus realmente tem como objetivo fortalecer a nossa fé a partir do conhecimento. A gente sempre fala, né, da fé subjetiva e da fé objetiva. A fé, ela só pode ser do coração ou algo subjetivo, quando você fala que você crê em Deus, se antes ela teve e foi uma fé que você aprendeu, que você pensou, que você foi informado. Crer é também pensar. Então, a partir do que nós estudamos,
espiritualmente nós somos fortalecidos, porque a fé nunca pode ser de toda concreta, né? Porque nós cremos no que está na palavra, é pela fé, porque são verdades, são comprovadas espiritualmente. Não temos comprovações, né, de certa forma até mesmo científicas ou comprovações que não crer que a palavra ela é verdadeira. Por isso, irmãos, que acontece muito problema em relação à interpretação da Bíblia, em relação aos falsos profetas, aos falsos mestres, porque estes interpretam a Bíblia conforme a sua própria vontade, e esses, assim como se fizesse uma escolha, né? Eu quero crer nessa parte da Bíblia, nessa outra parte da Bíblia não, eu não me importo com isso, eu me importo com aquilo, e assim vai a fé se perdendo, né? Vai a fé se perdendo. E nós, então, cremos que nós podemos sim ter a nossa fé fortalecida, e acima de tudo, o nosso louvor, a nossa adoração a Deus, fortalecida por aquilo que vamos estudar desde esta primeira lição e assim por diante. Nós temos estudado o livro de Judas, como estudamos Pedro, um tema muito oportuno a respeito da questão dos falsos mestres e falsos profetas. Eles estão no meio de nós e às vezes mais perto do que a gente imagina, né? Em pessoas e igrejas que aparentemente falam de fé, falam de Deus, mas assim estão distantes dessa verdade. Então nunca é muito, nós precisamos firmar a nossa fé na verdade e na palavra de Deus. Ponto 1. Uma cosmologia singular. Cosmos é mundo, né? Estudo do mundo, estudo da criação. Segundo a Escritura, tudo começou com um grande Fiat e não com um Big Bang. Então, aí a gente já percebe, né, a ideia. Eu creio na Escritura ou eu creio nessa chamada ciência para muitos aí? Muitos falam a partir de uma ciência que o mundo foi criado a partir do tal do Big Bang, uma explosão, algo assim, né? E nós sabemos que o mundo começou por um grande faça-se. No princípio criou Deus e disse: haja luz, haja isso, haja aquilo. Pela palavra de Deus o mundo foi criado. Uma frase aqui da Bíblia Herança Reformada diz: Deus chamou tudo à existência por sua palavra e por seu Espírito. Então essa é a mensagem que nós podemos aprender em Gênesis. E como nós já dissemos, não apenas para matar a curiosidade, mas para que a gente possa sim aprender de Deus, aprender do poder de Deus. Aqui diz na revista que é um assunto, é uma discussão que vem de muito tempo. Encontraram-se documentos sobre isso, sobre este tema, a origem e natureza, né, da vida, escrita aqui em muito tempo atrás, né? Desde quando a escrita foi inventada, milênios, e se dividem basicamente em duas perspectivas, que é o que nós já falamos, né? Ou é o Big Bang ou o Big Fiat, ou é faça-se, ou é a explosão aqui. Então a natureza, incluindo a vida humana, começou a pitar esse microfone aqui, vamos ver se para. Som. Está apitando ainda? Não, né? Um pouquinho.
duas perspectivas que a gente entende que existem. A gente não, né? As pessoas entendem que podem ser. Nós sabemos que é uma só, que Deus criou todas as coisas. Primeiramente, a Escritura inicia com palavras que visam ensinar quem é Deus. Aliás, esse é o propósito de todo o livro. Vou pegar esse outro. 1, 2, ei. Mais uma vez aqui está dizendo que a Bíblia tem como propósito ensinar quem é Deus, o seu poder criador, não oferecer um relatório laboratorial, isso que a gente já falou, né? Mostrado o que Deus é capaz de fazer por meio de sua palavra. Repare que a criação, ela é algo que foi realizada sem um material pré-existente. A gente sempre tem que lembrar isso. Tudo que você vai criar hoje, você tem um material pré-existente. Vai fazer um móvel, você tem lá, você compra a chapa de madeira, né, Alberto? Você tem uma cola, você tem um material para se fazer algo. Deus criou do nada. E como diz muito bem aqui a lição, não é bem do nada, né? É a partir de si mesmo. O seu poder, a sua sabedoria, da sua vontade. A expressão céus e terra, em Gênesis 1:1, aqui na lição diz que funciona como uma moldura do universo. Sabe quando você vai pintar um quadro, você tem que ter lá, né, aquela moldura e a tela, e aí você começa a pintar, colocar as coisas. Então Deus já traz essa moldura, criando aí os céus e a terra. E aí tudo que aparece, né? Tempo, espaço, a matéria, a vida, os animais, né? Tudo que Deus coloca nessa moldura, tudo isso faz parte desse Criador Deus, Deus vivo. E aí a gente vê, né, o poder incomparável, absoluto de Deus, o seu domínio sobre a criação e sobre todas as coisas. Nós podemos ver aqui que Deus livremente fez todas as coisas. A lição levanta o ponto, né? Não houve nenhuma briga cósmica, nenhuma luta entre partes. Não, Deus estava ali, Ele mandou, ordenou e tudo se fez, tudo se formou. E aí tudo responde, tudo obedece à palavra de Deus. E maravilhoso. Por isso que a gente entende que não há nada, né? Não há nada como o Senhor, não há nenhum poder sobre o nosso Deus. Outra coisa que diz na lição aqui, que a criação não afeta o Senhor. O que ele quer dizer com isso? Imagine você resolve fazer uma coisa, depois você faz outra. Nós somos limitados, né? Nós temos um número de coisas que nós podemos fazer. A nossa, entre aspas, criação pode nos afetar. Tanto que a gente ouve falar, né, que aquele empresário que tem muitas empresas, muitas coisas, nem pode dormir, porque tem muito trabalho, tem muitas coisas para cuidar. E Deus de repente cria todas as coisas, e isso não afeta, não muda nada nele. Não dá nem um suorzinho, não houve nenhuma preocupação de Deus. Essas coisas são todas bem administradas pelo Senhor. Imagine administrar o universo, irmãos. Não pode faltar água, não pode faltar isso, não pode. Deus administrando esse universo. Deus sabe todas as coisas.
Não há também decepção de Deus na criação. Nós sabemos, e a Bíblia fala, né, que Deus criava alguma coisa e disse, viu, que era bom. Quando nós fazemos qualquer coisa, nós sabemos que vai ficar menos pior, né? Porque nossas obras são todas limitadas. E nós fazemos alguma coisa, sempre saberemos que alguém vai fazer melhor do que a gente. Sempre tem alguém que faz melhor. Mas nós fazemos essas coisas. E às vezes nós temos que fazer várias vezes, até dar certo. Deus não tem esse tipo de coisa, de limitação, mas Deus faz e Ele é satisfeito em tudo o que faz. Deus é soberano sobre todas as coisas. O Criador e a criação. Ao apresentar Deus como Criador, o livro também fala muito do que precisamos saber sobre a criação. Essa criação, ela não foi apenas criada, mas ela é administrada por Deus. Aqui fala sobre leis naturais, ordem do universo, para que tudo acontecesse. Essa ordem, como por exemplo, tarde, manhã e noite, continua. Isso é uma ordem de Deus, continua e sempre vai ser assim, enquanto tiver vida, enquanto tiver esse mundo. E é algo que nós não podemos simplesmente brigarmos. Deus forma todas as coisas. E também o homem, a origem do homem, Deus, assim como diz aqui, de fato a forma como o homem entende a sua origem, influencia sua existência e sua atuação. A gente já vai percorrendo por um caminho importante. Se Deus criou todas as coisas, ordenou a natureza, Ele também criou o homem, Ele ordena este homem. E nós temos que viver sobre essa ordem de Deus. E o fato de nós sabermos da criação, do que aconteceu, né, na criação, a gente vai ver isso mais abaixo, e o que aconteceu na queda, esse fato influencia a nossa forma de viver, a nossa visão de mundo, né, chamada cosmovisão, nossa visão da vida. Isso nos motiva a viver, isso nos dá propósito de viver, nos dá sentido em tudo. Perguntas aqui como tudo começou, porque existe dor e sofrimento nesse mundo. Isso tudo pode ser respondido baseado na palavra, baseado em Gênesis. Toda tentativa de solucionar os problemas relativos à humanidade, à natureza, está ligada à forma como é entendido o problema da origem, inclusive da origem da dor e do sofrimento. E aí então há essa grande importância de conhecermos a palavra de Deus, de entendermos a palavra e o início de todas as coisas. Terminamos aqui então esse ponto 1, se alguém quiser nos ajudar, pode falar. Na sequência aqui, ponto 2, antropologia. O livro de Gênesis, Deus também se revela como criador da raça humana. Ao tratar sobre a criação do homem, a Bíblia nos ensina como devemos entender a natureza e o propósito da vida humana. E a finalidade principal da criação do homem é a glória do próprio Deus. Assim como todas as outras coisas criadas, a existência do homem reside na boa vontade e no poder soberano do próprio Deus. E aí ele vai entrar no tema imagem de Deus. Então, diferentemente dos demais seres criados, né, da natureza, dos animais, o homem foi criado à imagem de Deus. Parece que tem uma lição que vai falar de tratamento
que vai tratar sobre isso mais à frente. Mas o texto quer levantar, aqui a lição quer levantar a importância disso, irmãos. A importância que é sabermos que nós somos criados à imagem de Deus. E aí a ideia da valorização do ser humano. O ser humano é importante, independente de quem ele é, porque ele traz, vamos dizer assim, né, no seu DNA, na sua vida, essa marca, que é a imagem de Deus. Aqui diz: o alto grau de dignidade da vida humana reside no fato de o homem ter sido criado conforme a imagem e semelhança de Deus. E a gente pensa, como isso realmente reflete na nossa vida? Ter sido criado à imagem de Deus. Não podemos, por isso, nos tornarmos arrogantes, porque são qualidades derivadas, e o que é derivado, você sabe que você tem, porque você ganhou. Mas pense, irmãos, quantas vezes nós observamos como é bom algumas qualidades que Deus nos dá, algumas coisas que nós fazemos, e aí você fica pensando, olha, só Deus mesmo, né? E nós devemos nos alegrar por isso, por essa ligação tão forte com Deus que nós temos, a ponto de nós termos, digamos assim, obras semelhantes a Deus. A gente tem tema na teologia, né, falando sobre os atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. E diante desses atributos comunicáveis, como a bondade, como a sabedoria e assim vai, nós percebemos que nós, e não só nós, né, qualquer homem pode fazer coisas muito grandiosas, coisas muito boas. Até uma forma de se explicar porque o ímpio às vezes faz coisas tão boas. Você pensa até que ele é crente, mas não é só pela bondade. A bondade desse ímpio é reflexo de ter sido criado à imagem de Deus, não está nele em si. Se ele não confessar Jesus, de nada adianta essa bondade, porque ele está perdido. Mas como é bom a gente saber disso e saber que, como cristãos, nós podemos desenvolver essas habilidades, que são os atributos de Deus comunicáveis na nossa vida, aquilo que nós podemos fazer em Deus. Então, diz aqui: Deus nos criou em relação pactual com Ele mesmo. Por que somos do jeito que somos? A resposta está em Gênesis: fomos criados. Ou como fomos criados? O que nos tornamos por causa do pecado? É que responde tudo, né? Ao mesmo tempo que você fala, como Deus age na minha vida de forma tão especial, e eu posso fazer coisas tão boas. E aí de repente você fala, mas como esse mesmo eu, que pode fazer coisas tão boas, de repente se apega a pecados tão cruéis, a maldades tão inomináveis. Esse somos nós. E mais um motivo da gente não tentar se gloriar em nada, né, irmãos? Porque nós sabemos quem nós somos. Nós somos pessoas boas que podem fazer coisas boas, mas nós somos miseráveis, pecadores, sujeitos a pensamentos e a obras más. E se nós não cuidarmos, se nós não vigiarmos, nós também estamos aí bem longe, nos distanciamos de Deus e da palavra de Deus. E aonde a gente tem esse conceito? Lá em Gênesis, né, irmãos? A criação perfeita e a queda do homem e o pecado que veio, e assim manchando a natureza humana, sendo trazida a morte ao mundo, a cada um de nós. Somos criados para não morrer, mas o pecado gerou a morte em cada um de nós. Nós temos essa relação com Deus. Isso aí é muito importante também, a gente entender esse aspecto da criação. O homem foi criado, ele tem a capacidade de
se relacionar com Deus, de adorar a Deus, de sentir a presença de Deus. Nós temos a grande revelação pela palavra de Deus, mas a palavra de Deus seria, digamos assim, apenas informação se não houvesse a iluminação do Espírito Santo de Deus e essa ligação que nós temos com Deus, para que a palavra faça sentido espiritual, não apenas teórico, não apenas um sentido de aprendi as histórias da Bíblia, porque nós sabemos que o não crente, ele pode conhecer a palavra, mas aquilo para ele não fará muito sentido, porque não é uma conversa com Deus, mas é uma conversa com uma literatura, e aí ele pode, como eu disse no início, né, escolher o que bem entende dessa palavra, e negar as demais partes. Isso é um grande atributo, digamos assim, né? Atributo é uma palavra que não precisamos usar aqui, é um grande modo do falso profeta, que não se apega à palavra como palavra verdadeira. Então em Gênesis nós podemos notar aqui que Deus tem essa união, Ele cria essa união conosco, nós podemos conversar com Deus, nós podemos ouvir a sua voz, depender, entender a instrução de Deus, reconhecê-lo como Criador e poder falar com Ele. Tudo isso vem de Deus, todas essas coisas são derivadas de Deus. Nossa conexão com Deus vai muito além do fato de que Ele nos criou. Ele nos criou em aliança com Ele mesmo. Fala para a gente ver na Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 4. Então, é exatamente essa ideia. Nós somos criados em aliança com Deus. Nós não somos seres, meras criaturas jogadas no mundo ou criados, mas criados em aliança. Isso faz toda a diferença. Pense em alguém poderoso que tem os seus empregados e essa pessoa tem relação com esses empregados. Nós não somos empregados de Deus. Pensa nesse alguém poderoso que tem filhos. É diferente a relação do filho ou a relação daquele empregado. Embora nós como filhos servimos a Deus, como qualquer filho deve se obedecer ao seu pai, deve estar sob a obediência de seu pai e servir ao seu pai, à sua mãe, à sua família, nós temos essa relação de aliança com Deus, porque nós somos criados por Deus. Nós não somos criados como o restante da criação, né? Faça-se luz, mas lá diz que pegou o pó e soprou e deu vida, vida, alma. Nós temos essa vida em Cristo Jesus, e assim nós somos fortalecidos. Nesse sentido, os 2 primeiros capítulos de Gênesis são também fundamentais para entender como um dos mais profundos e importantes aspectos de nosso relacionamento com Deus: dependência da revelação. Então, nós somos dependentes de Deus, nós somos dependentes da autoridade de Deus. E aí dá exemplo do casal, né, que recebeu essa instrução, mas Adão e Eva, mas se apartaram dessa instrução. Quando o casal deixa de ser guiado pela clara instrução divina e toma decisões com base no que lhe é agradável aos olhos, um desastre cósmico acontece. Em certo sentido, este passa a ser um elemento dramático e central de toda a Escritura: o desafio de ouvir e obedecer a palavra de Deus. Lembra que hoje cedo nós começamos a nossa meditação, a nossa devocional, falando a respeito das senhas. E é exatamente essa ideia que a gente pode levantar aqui. O universo não é um lugar que cada um faz o que quer. Existem leis fixas, e leis divinas, leis que não caducam, leis que não perdem o sentido.
As leis humanas são até engraçadas, né? Mas se você for ler uma lei antiga, às vezes você fala, como que a pessoa escreveu essa lei? Elas mudam, elas perdem o sentido, perde a necessidade. Quando as coisas evoluem, por exemplo, perde a necessidade. Mas a lei de Deus, ao contrário do que os homens tentam dizer, ela nunca muda, ela sempre será verdadeira. E aí, como eu estou insistindo na palavra dos falsos mestres, né? Essa é uma das justificativas dos falsos mestres, dizendo que o mundo mudou, que as coisas mudaram, ou que a gente entendia errado no passado, né? Entendia errado coisas tão claras. E nós podemos entender que essas leis não são para ser debatidas, não são para ser assim colocadas perguntas, né? Por que Deus fez assim? Porque fez, porque Deus é Deus. Ele não precisa se justificar, Ele não precisa se explicar. Vem ninguém com uma ideia, não, por que negócio de dia, tarde, noite? Podia ser só dia, aí uma vez por semana tinha uma noite. Gente, Deus é Deus. E nós cada vez mais somos assim, pessoas que realmente querem questionar leis. E quando a gente menos vê, a gente está questionando leis que são de Deus, leis que são universais. Eu acho isso muito importante, irmãos, a gente pensar nessa questão, em relação a tantas coisas. Por que é assim? Porque Deus o fez. Eu não tenho por que questionar. Mesmo quando eu não entendo, eu entendo que aquele que fez a lei, ele sabe por que está fazendo. Tem algumas leis de trânsito que a gente não entende. Tem algumas leis erradas também, mas tem leis corretas. Às vezes você vê uma placa de uma velocidade baixa em determinado lugar, e você fala, por que nesse lugar está tão baixa a velocidade? Mas quem sabe não teve um engenheiro que estudou que ali tem uma curva que você, se não tiver naquela velocidade, mais à frente você corre perigo. Às vezes a gente não sabe, mas a lei está lá. E muitas vezes ela está lá porque ela está para nos ajudar. E se até na lei do homem isso acontece, muito mais na lei de Deus. Todas as coisas. Então a gente, com muita tristeza, vê o mundo hoje julgando as leis de Deus, as coisas que são tão claras a respeito da palavra. Mas assim a gente percebe que é o afastamento, né, de Deus. E eu estava falando das senhas, né? As senhas são essas, é a palavra de Deus, a verdade de Deus, o caminho de Deus. Ele é o Criador, Ele é o agente da criação, e Ele é o mensageiro. Aqui está falando de Jesus, e ao mesmo tempo a própria revelação. Ele é perfeito, e nós precisamos seguir a Jesus, precisamos seguir a verdade de Jesus. Terminamos mais um ponto. Quer nos ajudar? É interessante a gente observar aqui, para que a gente aceite algo que alguém fez, é preciso conhecer esse alguém. Alguém fez um trabalho e aquele trabalho saiu mais ou menos. É porque, se conhecermos a pessoa, a gente vai saber que talvez ele fez o melhor que ele pôde, saiu aquilo. Eu ouvi de alguém um tempo que ninguém é melhor ou pior do que ninguém. Somos apenas pessoas diferentes. Então, veja bem, se a gente for observar a lei dos homens, nós vamos encontrar falhas, porque nós somos parecidos com eles. Mas quando olharmos para Deus, não para as leis de Deus, primeiro vamos olhar para Deus, aí nós vamos começar a entender os propósitos de Deus. Por quê? Porque nós conhecemos aquele que ditou as ordens, que quis assim, que planejou assim. Fica muito mais fácil. O senhor citou de início, conhecimento de Deus, conhecimento da palavra de Deus. Como saber se alguém está falando verdade ou não? Como?
É conhecendo Deus e a palavra de Deus. Por que muitas pessoas são facilmente enganadas? Elas têm boas intenções, mas são facilmente enganadas. Por quê? Porque elas não conhecem. Daí aquela palavra que eu falo todo dia, é preciso estudar. Eu disse certa vez, como conhecer Deus se não estudar a palavra de Deus? Não estudar a Bíblia? Como? Tem outro jeito? Tem. Conhece superficialmente aquilo que todo mundo sabe de Deus. Foi Deus que criou, foi assim por diante. Mas aquele conhecimento que vai produzir efeito, mudança, conhecimento que é capaz de discernir o certo do errado, não tem. Foi criado à imagem e semelhança de Deus, tenha o básico, podemos dizer assim. Mas quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente medita, mais a gente vai entender por que Deus fez assim. Deus fez assim porque Ele é Deus. Então eu começando a conhecer Deus cada vez mais, eu vou entendendo mais porque Ele fez assim. E vou aceitando. E vou progredindo no meu conhecimento de tal forma que eu sei se isso aqui está certo, se não está. Certa vez alguém reclamou da palavra que falaram isso e outro falou assim. Eu falei, peraí, você tem uma Bíblia? Tenho. Aí eu citei um exemplo bem do dia a dia. Eu falei, quando você vai no banco para tirar um extrato, por que você tira o extrato? Ou para conferir? Eu falei, então você tem a Bíblia para conferir aquilo que disseram. Não, é muito mais fácil ouvir. Eu tenho preguiça de ir lá procurar, de ir lá conferir. Aí fica toda essa dúvida que nós temos na humanidade toda. Tudo mais ou menos, não existe um mais ou menos. Uma coisa que você falou no início, eu achei assim, interessante da gente desenvolver, a questão das pessoas são diferentes. Às vezes as pessoas entregam um material diferente, um trabalho diferente. E por que isso? Por capacidades diferentes, as pessoas serem mesmo diferentes, mas tem a ver com o material que elas utilizaram, tem a ver com os recursos que ela tem. Às vezes ela tem uma máquina mais moderna do que o outro que está fazendo o mesmo material. Tem a ver com a habilidade, né, que essa pessoa tem para fazer determinada coisa. Cada um tem uma habilidade. Não podemos dizer que não existe um profissional melhor. Sempre existirá alguém que tem uma habilidade que você fica surpreso. Basta você pegar um papel em branco e mandar cada um de nós fazer um desenho de uma pessoa. Vai ficar, né? Agora o desenhista faz aquela desenho com perfeição. E analisando isso, comparando a questão de Deus, né? Deus não só é perfeito, mas como Ele tem todo o poder, Ele tem todos os recursos, podemos dizer, é tudo aquilo que Ele quer fazer, né? Da forma que Ele quer fazer, Ele faz assim perfeito. Quando a gente olha na natureza, quando a gente olha as coisas, a própria questão do homem, tudo muito perfeito, muito maravilhoso, como Deus pode fazer tudo isso. E se Ele fez todas essas coisas, e se Ele nos criou, nós não temos que questionar, nós temos que ser submissos à vontade de Deus, à verdade de Deus. Essa submissão, pastor, aquilo vou só reforçar, ela só vem a partir do momento que a gente começa a conhecer a Deus de verdade. Senão, é impossível. Se não conhece o autor da vida, aquele que deu as ordens, aquele que planejou tudo, ele vai viver mais ou menos, é o chamado, mais ou menos não existe, né? É preciso conhecer Deus, é preciso, cada dia mais. E esse conhecimento, ele é algo bem abrangente, né? Porque conhecer alguém, você precisa andar com essa pessoa, você precisa ter experiência. Então, conhecemos a Deus a partir do momento em que a gente vai vivendo com Ele, vendo como dá certo tudo aquilo que Ele fala para nós, os caminhos que Ele nos traz. Então tem que ter proximidade. Conhecimento está relacionado a essa proximidade de Deus. Às vezes, pastor, acontece o seguinte, essa semana eu estava conversando com alguém a respeito disso. O conhecimento de Deus vem da nossa submissão a Deus, nossa vontade de seguir a Deus.
Muitas vezes a gente ouve pessoas falando, foi Deus que falou tal coisa, e às vezes não foi. Às vezes isso está nele. Aí a pessoa diz assim, tem coisa que dá errado, porque Deus está mostrando que aquilo não era para ser feito. Eu falei, sim, concordo em parte não. Às vezes aquilo está sendo uma prova que está sendo lançada no nosso caminho, para ver se realmente a gente confia, se a gente vai adiante. Então, o conhecimento de Deus tem esses dois lados. Foi Deus que falou, então eu não vou fazer. Deus falou para mim não ir na igreja hoje porque tem um buraco no caminho. Será? Ou Deus está falando, não, você precisa ir, mesmo que o buraco esteja no caminho. Então, vamos aqui ao ponto 3. Louvor ao Deus Criador. Esse ponto vai mostrar, que não só Gênesis, mas vários personagens bíblicos, temos várias passagens bíblicas que exaltam a criação. E na maioria delas, a ideia aqui é como o conhecer de Deus, o seu poder criador, nos leva a adorá-lo, nos leva a reverenciar-nos, a confiar nele. Nós, assim, sabemos que é importante, servir a Deus a partir desse conhecimento de Gênesis. Então diz, além de Moisés, que é o Gênesis, várias outras passagens aqui. O livro de Salmos, por exemplo, são queridos pela sua linguagem poética, pelo seu apelo à emoção, mas nós vemos pessoas como Davi, Moisés e outros que falaram, a respeito dessas questões aqui. E aí tem vários salmos aqui, encontramos palavras em vários salmos. Salmo 115, 14 e 15. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós, sobre os vossos filhos. Sede benditos do Senhor que fez os céus e a terra. Essa afirmação, o Senhor que fez os céus e a terra, vem como um complemento de uma frase, que um Deus que abençoou e vos abençoe mais e mais, mas não é qualquer um, é o Deus que fez os céus e a terra. Salmo 121 e 2, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. A autoridade de Deus, ela é acrescida quando nós percebemos que nós estamos com Ele. Salmo 124, 8, o nosso socorro está no nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Mesma ideia. Por último aqui o Salmo 146, 5 e 6, bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra. A esperança está no Senhor, seu Deus, a esperança está em Deus. A gente vê a questão do próprio humano, o homem, a autoridade vinda pelas obras daquela pessoa. Uma vez eu ouvi alguém dizendo que o seu pastor fala as mesmas palavras daquele pregador famoso lá, aí na internet o pessoal acha que lindo e maravilhoso, mas depois escutou lá na igreja a mesma palavra, e ali não aconteceu nada, não foi lindo e maravilhoso. Por um lado a gente erra em algumas vezes em relação a isso, mas qual que é a diferença? Às vezes há esse ciúme, mas as pessoas se juntam para ver aquele pregador famoso e as pessoas não se juntam tanto quanto um outro pregador mais humilde e tal. Mas qual é a diferença? A diferença determinadas pessoas são sim usadas por Deus de forma especial, têm um conhecimento acima da média do que o dos outros, e eles têm experiência, pode ser a mesma palavra, mas por exemplo eu chego aqui e falo uma passagem de Apocalipse, aí vamos supor que está aqui um pregador, vamos colocar o Hernandes que está sempre na lista lá dos famosos, ele vem e fala a mesma palavra, só que ele fala, quando eu estive lá nessa igreja lá, o homem estava lá na igreja, viajou lá,
é diferente, a cultura, o conhecimento, a forma dele explicar é diferente. É a mesma palavra, não estou falando que um é melhor do que o outro. Então nós temos isso, até nós falamos de profissão, né? É claro que é diferente. Nós temos profissões diferentes, nós temos capacitações diferentes. E como não você gostar? É que às vezes a gente não tem dinheiro para pagar, né? Mas como que você vai falar que a comidinha lá da Dona Maria, não sei o que, é igual àquela comida do restaurante tal, que foi feito com os maiores produtos conservados, não sei o que tal. Ou seja, tem diferença, tem diferença. Agora eu estou falando da terra, para a gente chegar lá no céu, né? Que diferença tem você falar que o Deus socorro é o Criador dos céus e da terra? Então, aqui na terra, às vezes você fala, não, eu estou tranquilo, porque aquela pessoa que é o vigia lá da minha casa, ela é o Rambo, né? É uma pessoa forte, nada vai acontecer na minha casa. É o maior vigia que tem na cidade. Estou tranquila. Agora imagina a gente em relação a Deus, como a gente pode realmente dizer, eu estou tranquilo, porque o Senhor é quem fala, o Senhor me dirige. Então não sei se eu consegui me explicar bem, né? Não estou desvalorizando um ou outro, mas é para a gente fazer esse tipo de comparação das diferenças, e como a gente pode crer e descansar no Senhor que fez os céus e a terra. Então aqui na sequência, além dos Salmos, no Novo Testamento nós encontramos várias passagens que falam a respeito disso, da questão da criação. Por exemplo, o Evangelho de João começa, né, dizendo sobre no princípio, falando a respeito de Jesus, falando a respeito da criação. Nós vemos passagens do apóstolo Paulo, lá em Romanos 5, para entender de forma profunda a vitória de Cristo, é importante relembrar a derrota da humanidade de Adão. Então lá em Romanos 5, falando sobre Adão, depois fala sobre Cristo, e vários exemplos aqui, terminando com Hebreus 11:3. Deus criou o universo pelo poder de sua palavra. Deus criou o universo pelo poder de sua palavra. Então, toda a Bíblia vai trazer para nós aqui exemplos. E é a base, né, irmãos, da nossa vida. Seja quando a gente está enfrentando uma dificuldade, seja em qualquer tempo, a base da nossa vida é saber que nós cremos no Deus, que é o Criador do universo. Como nós cantamos o hino há pouco, lá no início da escola dominical, eu sei em quem tenho crido, e que é poderoso para guardar o meu destino até o dia final. Deus é poderoso para nos guardar. Eu sei em quem tenho crido. Eu creio no Criador do universo, dos céus, da terra. Creio no Criador, no meu Criador, Criador da natureza e de todas as demais coisas. Conclusão. Quer falar? Pode falar. O senhor forçou um pouquinho aí o diferente. Uhum. É interessante que quando se fala um grande pregador, por exemplo, ele vai pregar o quê? Na verdade, a mensagem de salvação, mostrar quem é Deus, como Deus criou, como Deus cuida, como Deus agiu, como Deus age, assim por diante. Mas se pegar o mais humilde, qual a mensagem que ele vai trazer? A mesma mensagem. Sim. E nós temos às vezes dificuldade, e a gente percebe que se o pastor não está na igreja, e é o presbítero tal que vai dirigir o culto, muitas pessoas não vêm. É verdade ou é mentira, será, Joaquim? É verdade, né? Muitas pessoas não vêm. O erro está em quem? Em quem não vem. Por isso que eu disse que o senhor focou também que para conhecer alguém tem que andar com ele. Certa vez fui questionado a respeito de alguém na igreja. Eu falei, irmão, você não conhece essa pessoa quanto eu conheço. Então, o que você está falando dessa pessoa não procede. Você está tendo uma visão
de longe e eu estou andando mais próximo dessa pessoa. Então, acho que o cuidado que a gente tem que ter na igreja, se é o presbítero que você acha que é o mais humilde, que é o mais simples, ou é o diácono que vai pregar, aí que você deveria estar perto. Eu penso dessa forma, posso até estar errado, mas se eu quero conhecer Deus, vamos voltar lá de novo no começo. Eu tenho que procurar andar junto como? Através da sua palavra. Eu citei esses dias 2 versículos, e esses versículos parece que grudaram em mim. É Romanos 8,14 que fala que são filhos de Deus, que são guiados pelo Espírito de Deus. E Gálatas 5,16 fala que aqueles que andam no Espírito jamais vão satisfazer a concupiscência da carne. Eu acho que esse está sendo o meu desejo ardente ultimamente. Só um exemplo, você tem outros exemplos, você tem o seu exemplo de como estar buscando, de como estar ansioso por viver dessa forma. Cada um tem o seu. Mas voltando, o diferente, no caso, ele merece ou ele precisa do mesmo apoio, do mesmo respeito que o outro. Só para eu não esquecer, eu entendi que esse exemplo é complicado. Mas qual que foi a ideia? É só de mostrar um maior e um menor para mostrar a questão da diferença entre Deus e o maior, mas não maior espiritualmente, porque não necessariamente o reverendo Hernandes está em mais comunhão com Deus do que um pastor humilde. Porque a comunhão com Deus a gente não sabe, ele pode ser um técnico, né? Pode nos surpreender algum dia, não sabemos. Espera, só entender. Mas o que eu quis dizer é a questão de que dá para entender que são níveis diferentes. Vou dar um exemplo para tirar do pregador para a música. Nós temos a nossa equipe de louvor, eles são esforçados, eles trabalham. Mas você não consegue comparar a habilidade deles com a habilidade, por exemplo, de um grupo lá de São Paulo chamado Projeto Sola, que vive disso. São pastores e músicos que trabalham 24 horas com isso, estão dentro de estúdio trabalhando. Então, se eles vierem tocar aqui, é claro que eles vão chamar mais atenção, você vai confiar naquele música mais do que na nossa própria equipe. Mas nunca uma tem que ser depreciada em relação à outra. Eu só quis mostrar que quando você pega o Senhor, Criador, né, você dá a entender como Ele é superior a qualquer outra coisa. Mas é lógico que a gente... Não. É a palavra de Deus. Mas vocês entenderam, né? Foi só uma comparação em relação às diferenças que existem. E vamos tirar do lado espiritual, porque o espiritual é complicado. Igual eu falei da melhor empresa que tem na cidade que faz sorvete, por exemplo. Você não pode comparar um sorvete lá, foi feito no fundo do quintal lá com água misturada com leite desnatado, com uma melhor sorveteria que usou. Então você sabe a diferença de um com o outro, né? Era só a ideia dessa disparidade, mas espiritualmente não dá para fazer essa comparação. Então, pastor, mas eu não quis contradizer, não, de jeito nenhum. Eu só quis reforçar a ideia de que as duas coisas, a gente tem que, se eu tenho desejo de aprender da palavra, eu tenho que saber que o mais capacitado, o mesmo capacitado, estão fazendo a mesma tarefa, anunciando o mesmo Deus, Criador do céu e da terra. Isso que eu quis dizer. Não, eu entendi. Então, aqui na conclusão, fala a respeito da questão da importância, né, de Gênesis. Os autores bíblicos enxergam nos primeiros capítulos de Gênesis palavra de autoridade sobre vários assuntos: vida familiar, casamento, sexualidade, ética e principalmente nossa reconciliação com Deus por meio de Cristo. São temas que só podem ser corretamente compreendidos à luz das narrativas de Gênesis. Que essa é a ideia, né, irmãos? Que a partir de Gênesis, a partir da criação e da queda, nós podemos entender todas as coisas.
Gênesis é um livro repleto de histórias e personagens interessantes. Acima de tudo, é o primeiro livro da autorrevelação de Deus. Deus se revela aqui. E aí, para dar uma aplicação a tudo isso, né, tem uma história aqui até de certa forma muito emocionante, né, contando a história do Dr. Jonathan Gibson. Ele tem como um dos textos mais preferidos o livro de Gênesis 1, e ele diz que este livro o ajudou a lidar com um dos momentos mais tristes e dolorosos da sua família. Ele tinha um filho e a esposa estava grávida, e esse filho nasceu, digamos assim, nasceu e já morreu, e eles não tiveram esse acesso, né, esse filho. E aí a história é triste mesmo, ele teve que carregar a sua filha, mas ela já estava morta, e depois contar para o seu filhinho menor que a outra irmãzinha tinha morrido. E aí ele fala que o que consolou foi o Gênesis, né? Qual é o seu versículo preferido? O que mais importante me confortou foi Gênesis. Ele diz assim: eu tive que revisar os principais fundamentos de minha fé e perguntar a mim mesmo: quem está no controle aqui? Ele, Deus, pode nos ajudar em qualquer coisa, porque Ele criou todas as coisas. E aí volta aquele princípio: meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e da terra. Você pode estar na maior enrascada, no maior problema da sua vida, e você lembrar: mas eu posso pedir o socorro do Senhor, criou os céus e da terra. Então, se eu tenho uma dificuldade, eu tenho o Senhor, criou os céus e a terra para me ajudar. E assim eu posso descansar, eu posso confiar, eu posso estar em paz. Homem, pessoa nenhuma, né, irmãos, pode nos ajudar, senão o Senhor. Deus vai usar as pessoas também, mas há momentos em que nos faltam, essas pessoas podem nos faltar, mas Deus assim pode nos ajudar. Então, que Deus assim nos abençoe. Essa lição, aqui está dizendo que é a parte 1, então semana que vem, na lição 2, tem a parte 2, e aí a gente vai continuar esse estudo.